Beleza? Boa tarde. Tudo bem com vocês? Achei um boa tarde assim tão fraco. Boa tarde, galera. Ótimo, muito bem. Pessoal, a gente vai desenvolver hoje com vocês uma temática que é super recorrente a nível não só de Enem, mas de qualquer vestibular. E uma coisa que é básico na vida da gente, né? Essa parte de orientação, além de ser um assunto muito fácil, de fácil absorção, né? É um assunto que é muito abordado, seja no Enem, na UES, em qualquer vestibular ao qual vocês vão se preparar. E eu tenho certeza absoluta que esse tempo que vocês estão destinando a recordar alguns conhecimentos, aperfeiçoar aqueles conhecimentos já absorvidos, né? Ele não é perdido. Pode ter certeza que vocês vão ser recompensados. Mesmo aqueles que já estão muito bem preparados, pode ter certeza que sempre tem algo a acrescentar. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai recordar alguns pontos. É uma matéria, é um assunto fácil, né? Competência 2, habilidade 6. A gente vai começar a ver aqui com vocês uma das partes de cartografia, que é exatamente a parte de orientação. Então, noções básicas de cartografia, orientação, pontos cardeais, pontos colaterais, pontos subcolaterais, a localização a partir da astronomia, a partir das coordenadas geográficas, os fusos horários. Tem muita coisa para a gente lembrar. E a gente vai tentar, como a gente sempre faz, pegar o assunto e fazer uma aplicabilidade à nossa vida, contextualizar no nosso dia a dia. A gente tenta fazer isso sempre, e é possível, principalmente pelo fato de que essa parte física é uma parte que não requer muita interpretação, não requer muita análise, é uma parte mais racional, em que principalmente, aqui vai a primeira dica, tem que exercitar, tem que praticar. Cartografia, quanto mais você exercita, mais você domina. Vocês vão perceber que as questões são fáceis e exatamente por isso a maioria dos alunos acaba acertando. Então entenda isso aí. Você não pode, nesse processo de revisão, você não pode deixar de fazer essa abordagem. Cartografia sempre vai cair no vestibular. E por mais fácil que seja, é sempre bom você dar atenção a esse assunto, porque a maioria dos alunos não vai ter dificuldade. Então é interessante que vocês cheguem na prova bem preparados em relação a essa temática, ok? Primeira coisa, o que é que vem a ser orientação? Você observa que no próprio nome você tem embutido um dos pontos cardeais. Orientação, vem de oriente, significa o quê? Determinar, definir, estabelecer o nascer do sol. Sempre, que está onde, professor? Está a leste. Primeira dica importante, sempre, quando você se deparar com uma questão que envolve a definição da tua localização, da localização de algum ponto, lembra sempre disso. Estende o braço direito, sempre você vai na direção do sol, estabelecer o oriente. Ou seja, o ponto cardeal leste. À tua frente, se você faz isso, à tua frente sempre você vai se deparar com o norte. Atrás, sul. E do outro lado, o outro braço, tá? Oeste. Copia isso aí. Lembra disso. Isso é uma dica que é simples, mas é importante. Ah, professor, mas isso aí eu já sei. Isso aí eu já aprendi. Essas coisas fáceis, às vezes, fazem com que a gente tropece numa prova. Então, cuidado. Principalmente pelo fato de que quando a gente fala em definir, aí você vai para um termo mais técnico. Definir a tua localização de acordo com o referencial, que é conceito também de orientação,
você parte desse pressuposto. Entenda bem, hoje os meios mais sofisticados para definir a tua localização com precisão giram em torno de algo que vocês têm no próprio celular, que a maioria das pessoas tem no celular, que é o Sistema Global de Posicionamento, chamado GPS. Ele define o que, professor? Ele define as tuas coordenadas. Ele define a tua localização, mas com base também nesse referencial. Nesse referencial que é antigo. Nesse referencial que diz respeito aos pontos cardeais, colaterais, subcolaterais não cai muito não, mas a gente vai ver aqui também. E você vai observar que não é tão difícil. Então lembra, quando ele diz aí, em geral, acho que está dando para ler, de boa. Em geral, conhecemos bem o lugar onde moramos, sabemos como chegar à escola, pronto. Isso é uma informação básica. Por mais que você conheça Fortaleza, Fortaleza é uma cidade que tem mais de 300 quilômetros quadrados, uma cidade muito grande. Se você se der o trabalho de tentar se localizar sem a utilização de qualquer sistema de posicionamento, de qualquer aplicativo, você vai encontrar alguma dificuldade, principalmente se você não trabalha com a questão de transporte, a questão de localização. A cidade de Fortaleza é difícil, as ruas são desencontradas, a cidade é muito grande, ela impõe algum tipo de desafio, mas não é difícil. Se eu disser para vocês, nós nos encontramos muito próximo ao centro da cidade, muito próximo à Aldeota, muito próximo à Piedade. Mas pode ter certeza, tem ruas nas proximidades do Paulo Sarazate, que se você se deslocar, você vai ter alguma espécie de dificuldade. Fortaleza é uma cidade em que o centro histórico não está no centro geográfico. Já começa aí a primeira confusão. O litoral parte do litoral está no norte da cidade. O aeroporto da cidade está no centro geográfico. Então, é interessante que a gente lembre de alguns termos, né? Porque se hoje a gente tem toda uma facilidade, a partir da sofisticação, da tecnologia que está à nossa disposição e está ao nosso alcance, né? Nem sempre foi assim. Ou seja, o Josias, tá? Apesar dos cabelos brancos, né? Apesar de ser muito novo, né? Ou seja, tem os cabelos brancos, mas é novinho, mas mesmo assim eu peguei uma época que nem GPS tinha, que o GPS era uma novidade, que o celular ainda existia. E para a gente definir a localização, a gente tinha alguma espécie de dificuldade. É uma coisa que eu sempre lembro. Fortaleza é uma cidade muito quente. Então, quando você vai adquirir um imóvel, primeira coisa que é interessante, saber se é nascente ou se é poente. Principalmente se o imóvel é pequeno. Porque se você compra, de repente, um imóvel que passa a tarde toda levando o sol na frente, tá? Vai esquentar muito. Vai gerar um desconforto térmico. Então, nesse aspecto, você tem que entender, se o corretor, se você vai visitar sempre pela manhã, cuidado. Procure visitar à tarde. Olha a dica, vá à tarde, observe onde é que o sol está. Se ele está batendo de frente, se ele está nas costas. Se ele estiver nas costas, significa dizer que a tua casa está para o nascente, que é a melhor localização. Numa casa grande, isso não é problema. Você coloca os quartos para trás, tá? Você faz um arranjo, mesmo comprando um imóvel, tá? Para o poente. Mas é interessante esse posicionamento, e é o que a gente vai ver na aula de hoje. Então tem alguma introdução aqui. Lembra que aqui não está invertido não. A gente sabe que existe um norte geográfico ou astronômico, existe um sul geográfico. Devido ao magnetismo da Terra, do interior da Terra, a gente sabe que um dos instrumentos que foram criados, que foram inventados para aperfeiçoar a localização, a bússola, ela sempre aponta o norte magnético no sentido do sul geográfico, do sul astronômico. Cuidado com isso. Ou seja, pelo magnetismo, sempre o norte da bússola vai para o sul geográfico. Daí essa inversão que você está notando aí na ilustração, ok?
como era a questão da definição da localização lá no Paleolítico, né? Os primeiros homens definiam a sua localização marcando ou demarcando o caminho que eles faziam. Ou seja, na pré-história já existia toda uma história em cima do machismo. A mulher fazia boa parte dos afazeres domésticos, o homem saía para conseguir o alimento, para conseguir a caça. Ainda é assim em boa parte das sociedades tidas como primitivas. E ainda é assim naquelas casas onde o homem ainda é muito apegado àquela coisa de dizer: eu mantenho a casa, eu sou o dono da casa. Então aquela história, eu saio para trabalhar, a mulher fica. E na pré-história, a localização era, você demarcava as áreas. Você saía para a floresta, ia demarcando, pegava uma pedra, saía marcando as árvores, e quando você retornava, você tinha mais ou menos uma orientação de como voltar. Isso, com o passar do tempo, é feito praticamente no automático. Hoje em dia é assim. Você, com o passar do tempo, quando você muda de residência, você, com uma semana, 2 semanas, você já sabe se localizar dentro de casa, mesmo na escuridão. Ou seja, se você tem algum tipo de dificuldade, muitas vezes não vai ser uma dificuldade visual que vai impedir que você determine onde estão as coisas, que você se localize. Então você faz isso praticamente no automático, desliga as luzes, que você sabe mais ou menos onde é que está o banheiro, onde é que está a cozinha, você sai cegamente, a não ser que seja um local novo, certo? Então na pré-história, ainda não existia essa observação feita pelos astros, pelo menos no Paleolítico. Na medida em que, lembrar que existia uma necessidade de você definir o teu percurso, porque as sociedades, as primeiras sociedades, eram eminentemente nômades, constantemente se deslocavam, viviam basicamente da coleta. Com o passar do tempo, obviamente, houve a necessidade de aperfeiçoar essa metodologia de localização, porque saímos do nomadismo e começamos a nos fixar em determinados locais. Aí vem o que? O sedentarismo. E com o sedentarismo, começa a haver um aperfeiçoamento no modo de produção, ou seja, da coleta para a reprodução. Obviamente, o que é que vem a ser técnica? Técnica significa como fazer. Tecnologia significa como fazer com eficiência. Eu tenho um assunto para estudar, como é que eu vou fazer? Eu vou estudar no intervalo, no almoço, no lanche, no final de semana. Isso é a tua técnica. Tecnologia, como é que você vai fazer de forma eficiente? Lembra sempre disso. Lembra de uma palavra essencial: otimização. Otimizem a vida de vocês. Não percam tempo. Tentem fazer aquilo que vocês demoram de uma forma mais rápida, mais inteligente, com mais eficiência. E isso é importante. Então, a partir do sedentarismo, a partir da necessidade de você começar a produzir aquilo que era até então apenas coletado, você começa a aperfeiçoar essas metodologias de localização. Professor, com as grandes navegações, a gente tem um salto qualitativo. Aqui a gente sabe que nas grandes navegações, na medida em que os europeus foram compelidos, devido à tomada de Constantinopla por parte dos turcos otomanos, e praticamente a cobrança de altos pedágios para que os europeus tivessem acesso ao mar Mediterrâneo, houve a necessidade e o estímulo para que portugueses, espanhóis começassem a se aventurar em terras até então obscuras, desconhecidas. Começa o quê? Começa a aventura pelo Oceano Atlântico. E a partir daí, você tem a necessidade de aperfeiçoar as metodologias de definição da tua orientação. Professor, quando a gente fala do posicionamento astronômico, a gente, essa regrinha que a gente colocou no início, reforça. Observa bem essa figura, simples, mas sempre, definindo o leste, apontando com o braço direito,
você define onde é que está o norte, o sul, as tuas costas, e o oeste ou o poente. Lembra também que esses pontos cardeais recebem outras terminologias. Ou seja, quando eu falo de leste, eu falo também de east, o ezinho. Se aparecer numa prova, ao invés do L, aparecer o E, é a mesma coisa. Assim como a nascente, assim como oriente. Lado contrário, o oeste também pode ser representado pelo W. W de quê? De west, em inglês. De vez em quando aparece, significa a mesma coisa. O norte, professor, pode ser chamado também de setentrional. Note isso aí, setentrional, mesma coisa que norte. Ou seja, existe a expansão da fronteira agropecuária brasileira para a porção setentrional do nosso território. Pô, setentrional, o que é isso? Vixe, eu me lembrei lá no aulão do Paulo Sarazate, que o Josias falou exatamente que setentrional é a mesma coisa que norte, que é a mesma coisa também que o quê? Boreal. Mesma coisa. Tudo significa a mesma coisa. Norte. Professor, o sul também é chamado de meridional. O sul também é chamado de austral. Beleza. Mesma coisa. Assim como oeste, oeste e também o quê? Ocidente. Então não esquece. Isso aqui é básico, galera. Não vai esquecer. Anota, lembre-se aí. Questão de vestibular, questão de Enem. É uma questão que aparentemente super fácil. Olha o enunciado da questão e olha a ilustração. O que é que ele diz? Levando-se em consideração que no dia em que essa foto foi tirada, o sol se pôs exatamente atrás da estátua do Cristo Redentor, podemos afirmar que, observa o que é que ele está colocando no enunciado. O vestibular é fácil quando explora esse assunto, mas ele não vai perguntar simplesmente, ele não vai colocar um e vai dizer, identifique o ponto cardeal. Ele não vai fazer isso, não é tão fácil assim. Então essa questão, ela trabalha um pouquinho, se raciocina, e se ele está afirmando que as costas do Cristo Redentor, você tem o lado do poente, poente é a mesma coisa que o quê? Que oeste. Lembra que leste é oriental, lembra que leste é o nascente. Então se eu tenho um leste na minha mão direita, o oeste está na minha mão esquerda. Se aqui é o nascente, do lado esquerdo eu vou ter o quê? O poente. Então você já matou parte da questão. Se ele está afirmando que nas costas do Cristo Redentor o sol está se pondo, nas costas do Cristo Redentor, aqui atrás, suponhamos que eu seja a estátua do Cristo Redentor, nas costas eu tenho o quê? O poente, eu tenho o oeste, na minha frente eu tenho o quê? Eu tenho o quê mesmo? O leste, professor. Eu tenho o nascente. E se eu tenho o nascente na minha frente, aqui eu sou o Cristo, o oeste lá atrás, do meu lado esquerdo tem o quê? Silêncio. Do meu lado esquerdo tem o quê? Os alunos super inteligentes. Já responderam ali, Mas vocês também pensaram em responder. Não responderam por extrema timidez. Porque eles colocaram lá, se na minha frente tem um leste, no meu lado esquerdo eu tenho o... Cara, se aqui está o leste, leste, aqui tem o quê? O norte. E no braço direito tem o quê? Sul. Fácil. Fácil. Não tem o que fazer. Professor, então analisando a questão, o Pão de Açúcar está situado ao norte da parte frontal da estátua do Cristo Redentor. Pão de Açúcar, esse morrozinho que tem lá na frente. Pão de Açúcar é um termo usado no relevo carioca, que são essas superfícies, essas formações arredondadas. Se ele está à frente, ele está onde? A leste. Ele não está exatamente ao norte. O norte, eu já identifiquei. O norte está no braço esquerdo do Cristo Redentor. Concorda? Beleza, professor. A B.
o braço direito do Cristo Redentor está apontando para o sul. Se eu já identifiquei que aqui é o norte, é óbvio, sul. Tenho que fazer. Gabaritou? Tranquilo. Tá? Letra B de bola. Fácil? Professor, não é difícil não. Né? É treinar um pouquinho, cara. Vai fazer o quê depois daqui? Treinar. Puxar as questões de cartografia. Pegar o livro, pegar a internet, pegar um amigo, leva para casa, vai estudar. Aproveita o tempo. Investe. Investe em conhecimento. Conhecimento é a forma mais fácil de você alcançar o teu objetivo. Sempre. Sempre vai ser. Professor, a letra C está errada por quê? A leste está na direção da parte de trás. Já está errado, né? Atrás está o poente. Atrás está o oeste. A letra D, a enseada de Botafogo, está no sul da parte frontal. Eu já não quero nem saber onde é que está a enseada de Botafogo. Você está dizendo que é na parte frontal está o meu nascente. Está o leste. Tem dificuldade de fazer uma questão dessa? Não tem. Tem como perder uma questão dessa? Não tem, sinceramente não tem. Tá? Teria, se você não fosse aluno Enem, Academia Enem, certeza absoluta. Mas vocês que estão aqui, pode ter certeza, esse aqui não vai ser o tipo de assunto que vocês vão ter dificuldade. Né? O aluno da Academia Enem, que se prepara para o Enem de sobra para os outros vestibulares. Né? Beleza. Professor, a gente observa aí que a Terra, ela tem uma forma inclinada. Quando a gente se refere a leste, oeste, norte, sul, e afirma que o Sol nasce a leste, e ele vai subindo, quando ele está perpendicular à nossa cabeça, significa dizer o quê? Que a gente está ao meio-dia. E aquela história. Vocês sabem que os mais antigos, eles são muito atrelados ao relógio do sol. A gente é muito atrelado à hora legal. Às vezes, meio-dia no relógio não significa meio-dia no horário solar. Quem tem origem aqui no interior do Ceará sabe que o homem do campo, ele sabe exatamente a hora que ele tem que parar para almoçar. Ele sabe mais ou menos a hora que ele tem que se deslocar para casa. Por quê? Porque o sol já está descendo. E ele sabe exatamente a hora que o sol nasce. Como a gente está próximo ao Equador, aqui praticamente não tem diferença. O sol nasce muito próximo das 6 horas e se põe muito próximo das 18. Tá? Ou seja, é um movimento aparente. Na verdade, tá? O que se movimenta é a Terra. O Sol está parado. Ou seja, é a Terra e os demais planetas que circulam em torno do Sol. Só que a Terra, se você fizer um eixo, um plano aí, o plano da elíptica, como a gente diz, você vai perceber que a Terra tem uma certa inclinação. Observa aí na ilustração. E essa inclinação, ela é importante. Porque é esse eixo de inclinação que define um posicionamento que daqui a pouco a gente vai precisar dele. Esse eixo de inclinação, ele está a 23 graus e 27 minutos. Essa latitude, professor, latitude, essa distância em graus em relação ao Equador, ela é importante. A gente vai precisar dela daqui a pouco. Então, essa ilustração serve apenas para te dizer que, na verdade, esse movimento aparente do Sol é definido pelo movimento de rotação, que é a volta que a Terra dá em torno de um eixo imaginário, certo? E não necessariamente porque o Sol está em órbita em torno da Terra, não. É a Terra e os demais planetas que estão em torno do Sol. Professor, observa bem, movimento aparente do Sol. Observa que Terra do Sol nascente, Japão, a leste, o Sol se põe a oeste. É impossível, e você sabe que um dos assuntos que quando se cobra cartografia também se aborda é a questão de fuso horário. Lembra,
O fuso horário não vai cair nada de complexidade, nada daqueles problemas que envolvem muito cálculo. Prova de geografia. Então lembra sempre que, de acordo com o movimento de rotação da Terra, as horas aumentam sempre de oeste para leste. Observa aí os continentes. É impossível você ligar para alguém que está na África, na Europa, na Ásia, e essa pessoa afirmar que lá o horário é inferior ao nosso. Sempre você vai ter o quê? Um acréscimo horário, em função do movimento de rotação da Terra. Observa outra coisa também. O hemisfério norte, primeira coisa, essa ilustração que aparece aí para vocês é apenas uma ilustração. O mundo não é assim. A Groenlândia não é desse tamanho. O problema é que quando você pega essa forma da Terra, corta e joga no plano, vai ter deformidade. Principalmente em altas latitudes, próximos aos polos. Tá? No globo, a Groenlândia parece bem pequenininha. É uma ilha grande, mas ela não é do tamanho dos Estados Unidos. Ela não é do tamanho do Canadá. Então existe uma deformação. Essa forma de representar da Terra, ela é proposital. Lembra que a cartografia, muitas vezes, ela representa os interesses daqueles que a desenvolveram, a expandiram, no caso os europeus. Então a visão do mundo sempre foi uma visão eurocêntrica. Como você percebe aí, a Europa mais ou menos no centro do mundo, né? Então essa representação cartográfica, ela é a mais usada, mas ela não é a mais correta, porque ela distorce o tamanho dos continentes, principalmente no hemisfério norte. Agora, interessante, falei em hemisfério norte, falei em hemisfério sul. Observe aqui embaixo, você tem mais água do que lá em cima. No hemisfério sul, você tem mais oceanos que no hemisfério norte. E isso, pessoal, exerce uma influência vital sobre algo que nos interessa de perto, que é a parte de clima, que é a parte de pluviometria. Lembra, a maioria das chuvas ocorre devido aos oceanos. Chove mais no hemisfério sul do que no hemisfério norte. Lembra sempre disso, né? Aqui tem mais água a ser evaporada, ok? Posicionamento no hemisfério norte, já que a gente está falando aí de localização, orientação pelos astros. Observe essas duas constelações. É difícil hoje a gente parar para olhar para o céu. Primeiro porque nas cidades, a gente mora, principalmente nas cidades, né? Nas cidades a claridade impede uma visualização melhor das estrelas. Mas às vezes você está numa praia mais afastada, às vezes você está no interiorzinho de Açúcar, tá? É bonito você olhar para o sol. É bonito, é romântico você olhar para o céu. E as pessoas vão perdendo essa noção. É de graça. Ninguém cobra nada por isso. Ontem a lua estava belíssima. Pouca gente para admirar. As pessoas estão perdendo o quê? A sensibilidade em observar algo que é de graça, cara. A gente está falando de oceano aqui, raramente a gente vai à praia, a gente mora na cidade litorânea. Por quê? Porque a gente condiciona aí a praia a questão financeira. Tem que gastar, tem que consumir. E na verdade, quem mora aqui perto da praia, a simples sensação da brisa, dos pés na areia, te dá uma sensação de conforto. Você pode estar cheio de problema. E é um programa de graça. Uma dica, hoje à noite, pega quem você gosta e convida. Pode ser a namorada, pode ser o amigo, pode ser o namorado, tá? Vamos ver a lua. Vamos ver o quê? A lua. É de graça, é romântico, tá? Estrela, constelação da Ursa Maior, da Ursa Menor. No hemisfério norte, define o quê? O norte. No hemisfério setentrional, você define o teu posicionamento localizando essas duas constelações. Você está em alto mar, não tem GPS, não tem rádio, não tem bússola. Simples posicionamento. O jangadeiro faz isso. Só que aqui embaixo é o Cruzeiro do Sul, tá? O que, de certa forma, facilita a localização. Ou seja, os astros sempre vão contribuir para que a gente defina, de uma forma ou de outra,
a nossa localização. É interessante que nós saibamos, que a gente domine, porque dentro de uma prova pode vir uma citação sobre isso. Constelação do Cruzeiro do Sul, no hemisfério sul. Lá em cima, constelação da Ursa Maior, da Ursa Menor. Lembra disso? Bom, voltando às grandes navegações, os portugueses e espanhóis começaram a desenvolver instrumentos que facilitassem a definição da localização em alto mar. Então a gente tem o astrolábio, a gente tem um quadrante dessa fase do século XVI, que foi um período muito fértil em termos de descobrimento de novas terras. E, obviamente, era interessante traçar rotas. E essas rotas tinham que ser definidas a partir de meios de orientação, ok? A bússola, que foi criada pelos chineses, até hoje ela é utilizada. É um mecanismo de segurança, é um plano B. Se toda a parafernália tecnológica falha, a bússola ela é essencial para definir a localização. Quem gosta de corrida de aventura, habitualmente você precisa da bússola para saber se localizar. E é interessante que de vez em quando a gente esqueça um pouco dessa tecnologia que facilita o nosso dia a dia e tente superar as nossas limitações. Principalmente os mais jovens, principalmente as crianças, que têm tudo nas mãos, têm uma facilidade. E quando se encontram numa situação em que essa tecnologia mais recente, ela falha, ficam totalmente perdidas. Quando na verdade é fácil definir o percurso, é fácil definir a localização. Tipo, meu filho pega o ônibus lá para a Federal. Onde é a Federal? No lado leste ou no lado oeste de Fortaleza, papai? Olha no mapa, tenta descobrir, teu pai é professor de geografia, não é possível que você não saiba. Então essa coisa da localização, às vezes dentro de casa, a gente tem alguém que se recusa ou que pela facilidade não faz. No vestibular você tem que saber, ok? Olha o GPS aí. O GPS que é essencial hoje para um transporte que revolucionou as grandes cidades. O transporte através de aplicativos. A gente fala de Uber, mas não é só o Uber. A gente tem aí 10, 15 aplicativos hoje nas grandes cidades brasileiras, que é aquela história. Independentemente se ganha muito, se ganha pouco, independentemente se é justo ou não, ele facilitou muito a vida da gente. Muito. A tal ponto do próprio taxista, no início, ter se revoltado, mas com o passar do tempo ele teve que aderir, porque tem determinadas coisas que vêm para ficar. Não tem como. Hoje a gente tem um Uber, se você se junta mais 2 ou 3 ou 4 pessoas, você paga quase o equivalente de uma passagem de ônibus, você tem um meio rápido de se locomover, e o Uber, obviamente, usa essa tecnologia. Se não é essa tecnologia através do Waze e dos outros aplicativos de localização, o camarada está perdido. A não ser que ele seja muito experiente. Então, numa cidade como Fortaleza, numa cidade como São Paulo, numa cidade como Rio de Janeiro, é interessante você trabalhar com o GPS. Agora, lembra, o GPS, ele te dá o caminho mais rápido, não necessariamente o caminho mais seguro. Então, tem que levar em consideração esses aspectos, né? Quando o GPS falha porque a bateria do celular foi embora, você tem que se virar. Mas isso aqui é um instrumento de navegação que revolucionou o sistema de transportes nas grandes capitais, nas grandes cidades. Ok? Para frente. Questãozinha fácil. Olha uma questãozinha fácil aí. Ele diz, segundo o satélite, os doces estão escondidos no hemisfério sul, latitude 6, longitude 37. Mossoró, Brasil, Rio das Flores, ou Rua das Flores. Armário da sala, gaveta da direita. Assinale a alternativa que mostra a geotecnologia referenciada na charge. Obviamente, aí você tem os aparelhos nas mãos dos personagens que identificam o quê? O Sistema de Posicionamento Global, chamado GPS. Professor, o GPS, ele é uma informação a partir dos satélites. Sim, a partir dos satélites que estão na nossa órbita. São vários satélites que te dão esse posicionamento e que é fundamental hoje, certo? Qual é a resposta, professor? Letra D de dado, não tenho o que falar. Questão simples. Uma questão como essa, você tem que ficar atento, como toda questão é enunciada aos dados que ele apresenta.
Então, tu constata aí o celularzinho nas mãos de cada um. Significa dizer que ele está definindo a localização de acordo com o sistema global de posicionamento. E pode ter certeza, essa galera que está com 10, com 12, com 15 anos, pode ter certeza que no mercado de trabalho ela vai ter uma imensa facilidade, principalmente se ela for trabalhar com tecnologia digital. Lembra, é difícil você encontrar uma profissão que não requeira o conhecimento na área de tecnologia de informação, que não requeira o conhecimento na área de informática. Ela é essencial. Os mais jovens estão dando de 10-0 em nós mais maduros. Pode ter certeza, porque eles absorvem, aprendem muito mais rapidamente. Letra D, professor, letra D de dado. Mais uma, essa questão é legal. Ele diz o seguinte: leia o texto abaixo. O jardim de caminhos que se bifurcam, uma lâmpada aclarava a plataforma, mas os rostos dos meninos ficavam na sombra. Um me perguntou: o senhor vai à casa do doutor Stephen Albert? Sem aguardar a resposta, o outro disse: a casa fica longe daqui, mas o senhor não se perderá se tomar esse caminho à esquerda, e se em cada encruzilhada do caminho dobrar à esquerda novamente. Quanto à cena descrita acima, considere que, olha as informações primordiais, presta atenção, o sol nasce à direita dos meninos, alright? Beleza. Se o sol nasce à direita, subiu, vai se pôr aonde? À esquerda. Beleza. O que é que eu tenho à esquerda? O poente. O que é que eu tenho à esquerda? O oeste. Então, na medida que eu vou seguir na direção ocidental, em cada uma das duas encruzilhadas, eu vou dobrar novamente à esquerda. E aí ele quer que você estabeleça o posicionamento. Ele diz: o senhor seguiu o conselho dos meninos, tendo encontrado duas encruzilhadas até a casa. Lembra, se o leste está à direita, o oeste está à esquerda, o que é que eu tenho na minha frente, além daquele rapaz ali, bonito, sentado, me filmando? Eu tenho que ponto cardeal? Oxi, estão dormindo? Não. Cansados? Sim. Qual é o ponto? Norte, cara. Norte. As minhas costas? Sul. Então, vou para a esquerda, viu? Cruzilhada, sul. Cruzilhada, esquerda de novo, leste. Matou? Não, professor. Faz de novo, achei tão bonitinho o senhor fazendo esse percurso. Direita, leste, oeste, norte, sul. O enunciado da questão. O camarada vai pegar o caminho da esquerda, então ele já pega o oeste. Foi. Olha a encruzilhada. Pega a esquerda. O que é que tem aqui? O sul. Pega a esquerda novamente. Está indo na direção o quê? Leste. Aí você vem me dizer que isso é difícil? Difícil não. Mas não é difícil mesmo. Às vezes é porque você quer errar a questão. Eu vou errar. Não, cara. Não pode errar um negócio desse tão simples que é. Aí diz: professor, tá aí, eu achei fácil. Isso cai no vestibular? Criatura, olha de onde é a questão. É do Enem. Ninguém está inventando, não. Agora, se você olha para uma questão dessa e lê, você fica confuso. No início você fica confuso. Mas é só raciocinar, cara. Por isso que conhecimento nunca é demais. Por isso que essa nossa tarde não é em vão. Se você acertar essa questão aqui com facilidade, eu já vou estar contente e super feliz. Então entenda, não tem dificuldade de fazer um negócio desse. É fácil. Professor, entendido, né? Precisa repetir? Não, é fácil, é fácil. Outra, essa aqui é legal. Essa aqui é gostosa. Gostosa, professor? Sim, sim. Lembra sempre do seguinte: tudo que você vai fazer na vida, faça com prazer. Esse rapaz está traduzindo aqui com o maior prazer do mundo. Olha o sorriso no rosto dele. Ele está sorrindo? Tá. Sorria.
Olha aí, ó, tá vendo? Você, cara, você está cansado? Tô, eu também tô. Mas, bicho, faça com felicidade, com prazer, que tudo fica legal. Porque não tem nada ruim que não passe. Também não tem nada bom que também não passe. Então, saboreie os momentos bons. Saboreie os momentos felizes. Por isso que eu fiquei suando para chegar aqui. Para estar com vocês. Porque não tem oxigenação melhor do que estar com vocês. Impressionante como eu chego em casa leve. E hoje à noite promete. Vamos aqui, né? Um leitor encontra o seguinte anúncio entre os classificados de um jornal. Vila das Flores. Vende-se terreno plano medindo 200 metros quadrados. Frente voltada para o sol. Opa! Frente voltada para o sol. Então a frente do imóvel está voltada para leste. Isso é um imóvel legal? Yes. É legal, professor? Sim. Significa dizer que depois do meio-dia o sol vai estar lá embaixo. Está na sombra. Quarto de casal é feito aonde? Na frente. A sala, na frente. A varanda, na frente. O furô, na frente. O furô, sim, na frente. Porque à tarde vai estar na sombra. Prof, quando ele diz aí, fácil acesso, interessado no terreno, o leitor vai ao endereço indicado. E lá chegando, observa um painel com a planta a seguir, onde estavam destacados os terrenos ainda não vendidos. Olha aí, presta atenção, olha para cá. Lembra, 200 metros quadrados. 200 metros quadrados. Ele deve ter 10 de frente e 20 de profundidade. Hã? Base vezes altura. 10 vezes 20, 200. Então ele é um retângulo. Ele não pode ser um quadrado. Ele é um retângulo. Porque se for um quadrado, teria a mesma medida. Tá? É um retângulo. Se, é 200 metros, se são 200 metros quadrados, é 10 por 20. Ou ele tem 10 de frente e 20 de profundidade, ou o contrário, que é mais difícil. Então, 10 por 20. Tá? Observa a figura. O item 1 é um retângulo? No. Descarta. O item 2 é um retângulo? No. Descarta. O item 5 é um retângulo? Não. Descarta. O item 3 é um retângulo? Yes. O item 4 é um retângulo? Uhum. Lembra do dado que ele colocou? A frente está voltada para o sol. Beleza. Professor, tem um detalhe aí. Como é que eu vou saber onde é que está o sol? O senhor começou a complicar, professor. Faz isso com a gente, não. Estava tão legal, tão bom, tão gostoso, tão prazeroso, tão apaixonante. E agora, como é que eu faço? Olha o norte, olha a setinha. Olha para onde é que está apontando o norte. Lá para cima. Se o norte está lá em cima, onde é que está o leste? Aqui. Yes. Aqui. Entendeu? Tranquilo? Lembra da primeira figura, das primeiras figuras que a gente colocou, da rosa dos ventos? Tá? Norte, sul, leste, oeste. Apontou para o sol está aqui, oeste aqui, norte lá, sul aqui. Olha como facilitou, norte está lá em cima. Lembra, se a setinha estivesse apontando o norte para baixo, você ia virar a folha. Até posicionar o norte para riba, para cima, para a parte superior. Tá fácil, cara. Tá, né, professor? Tá. Então, professor, eu acho que eu marcaria 3. Claro que não. Mas, professor, tem uma dificuldade muito grande aí nesse problema. Qual é? Onde é que está a frente da casa, tio? Meu filho, não pode ser em 3, não. A frente da casa vai estar nos fundos. Professor, mas não tem identificando onde é que é a frente. Não tem nem um jardim, nem a piscina. Criatura, onde é que está a rua? Essa casa vai ficar com quintal para a rua? A frente está para a rua. Olha o 3, a frente está lá para o outro lado. Olha o 4, a frente está para onde ele está afirmando que está nascendo o sol. Só tem 2 imóveis que são retângulos, o 3 e o 4. Ele diz que a frente da casa está para leste. Onde é que está o leste?
do lado direito. Onde é que está a frente da casa do imóvel 3? Está para o lado oeste. Onde é que está a frente do imóvel 4? Está para leste. Matou, acertou, é o 4, é a letra D de dado. Ok? Certo? Não tem o que fazer. Agora, a base do problema era você identificar se é um retângulo ou um quadrado. E é um retângulo porque são 200 metros quadrados. Então, as medidas da casa, 10 por 20. Então, isso é um retângulo. Ok? Beleza. Vamos trabalhar? Bora. Olha a bichinha, bonitinha. Lembra? Norte e sul. Olha o Ezinho aí de east, leste. O de oeste. Os pontos colaterais, fácil. Não tem o que fazer. Pega o centro entre o norte e o leste, puxa uma linha. Lá para cima e lá para baixo. Você está definindo o nordeste, entre o norte e o leste, e o sudoeste, entre o sul e o oeste. Você tem 2 pontos colaterais. Aí você, entre o oeste e o norte, olha o noroeste. Entre o sul e o leste, olha o sudeste. Você tem mais 4. E aí, galera, a gente pode dizer pela nossa experiência, quase 30 anos em sala de aula, preparando os alunos para o vestibular. Ponto subcolateral é muito difícil de ser abordado. É fácil definir. Eu não vou mentir para vocês. Se a gente for atrás de uma questão que tenha ponto subcolateral, vai ser difícil a gente encontrar. Mas, de qualquer maneira, como a gente se prepara, tenta se preparar da melhor forma possível, não é difícil definir os pontos subcolaterais. Você pega primeiro o cardeal, olha aí, o norte, e depois o colateral, norte e nordeste. Pega primeiro o cardeal, este, nordeste. Primeiro o cardeal, este, sudeste, e assim por diante. Não tem o que fazer. Tá? Isso pode cair, professor? Pode. E é um assunto simples. Você não vai passar por cima disso. Pessoal, hoje a gente tem toda a facilidade. A gente pega a internet aí, a gente derruba milhares de questões sobre cartografia. Então vamos exercitar. Né? Vamos ter vontade. Vamos lá. Olha o mapa aí do estado do Ceará. Juazeiro do Norte. Por que é que fica no sul? Porque o referencial não é o estado. O referencial é a região. E lá embaixo já tem um juazeiro chamado Juazeiro da Bahia, que fica ao sul. Então, o daqui, obviamente, passa a ser o norte. É estranho você dizer, olha, vai para Juazeiro do Norte. Cara, deve ser no norte do estado. Não, cara, é no sul. No sul. Obviamente, a gente que conhece o estado do Ceará, não é difícil. Né? Tipo, cara, eu estou aí com uma paquera, eu vou levar ela para a praia, mas ela quer ir para a praia do litoral sul. Só que no sul do estado não tem praia. Por onde é que eu vou levar essa mulher? Referencial passa a ser Fortaleza. Em cima, as praias do litoral norte. Embaixo, as praias do litoral sul. Entendeu? Então, enquanto Icaraí e Parana, as primeiras praias do litoral oeste ou norte, tá? As praias do Sabiaguaba, e principalmente as praias do Aquiraz, do Porto das Dunas, o nome da praia não é Beach Park, é Porto das Dunas, tá? Estão no litoral sul do estado. O litoral é definido por Fortaleza. Então, da mesma forma que Sobral é a cidade mais importante da parte norte do estado, Quixadá, Quixeramobim estão no centro, tá, do estado do Ceará. Esse posicionamento é interessante que a gente domine, porque isso pode aparecer na prova. Entendeu? Professor, olha aí, ó, acabei de falar. Juazeiro do Norte, Juazeiro da Bahia. Professor, mas o correto não seria chamar Juazeiro da Bahia de Juazeiro do Sul? Meu filho, pelo amor de Deus, se um já é chamado de Norte, o outro subentende que é o quê? Que é o Sul. É o óbvio. Entendeu? Prof, olha aí a região metropolitana de Fortaleza. Os municípios que estão no sul, no oeste, por exemplo, a saída oeste de Fortaleza, Caucaia. A saída sul de Fortaleza, professor, Guaiúba, Pacatuba. A saída leste, Eusébio, Aquiraz. Então, tu observa que, olha os bairros aí de Fortaleza. Centro geográfico, nesse verdinho claro aqui, verdinho abacate. Centro geográfico. É aqui que está o aeroporto. Olha o posicionamento. Zona oeste,
que é uma zona mais tradicional. Zona Leste, que é uma área mais recente. Tá? Centro Histórico, fica bem no norte da cidade, como tu percebes aí, bem próximo da praia. A gente tem mar ao norte e a gente tem mar a leste. Ok? Entendido? Dado com isso. Paulo Sarazate, nesse Vzinho aí que a gente colocou. Olha o posicionamento dele em relação à Fortaleza. Fortaleza é uma cidade muito grande. Então está bem próximo do centro da cidade. Entre o centro e o leste. Ou seja, entre o norte, o centro está no norte, né? Entre o norte e o leste. Então está no nordeste da cidade de Fortaleza. Bem próximo ao bairro da Aldeota. Nessa interseçãozinha aqui. Ok? Beleza. Observa as posições abaixo, as proposições abaixo, tomando por referência o mapa do Nordeste. Presta atenção. Ok? Olha o posicionamento das capitais. A maioria das capitais nordestinas, a maioria é litorânea. Certo? Você só tem uma cidade situada fora do litoral, que é a capital, que é a cidade de Teresina. Tá? São Luís, uma ilha, né? Tem a parte da ilha e a parte fora da ilha. E as demais cidades no litoral. Isso está relacionado ao processo de colonização. Né? Então ele vai afirmar o seguinte, presta atenção. Em relação ao meridiano de Greenwich, lembra, o meridiano de Greenwich, ele diz respeito a essas linhas na vertical. Ok? Meridianos são essas linhas na vertical. São linhas imaginárias que foram traçadas para facilitar a localização. Ok? Então, em relação ao meridiano de Greenwich, o Nordeste está situado no hemisfério ocidental. Pessoal, não é só o Nordeste, não. Não existe terras no Brasil situadas no hemisfério leste, no hemisfério oriental. Todo o território brasileiro está no Ocidente. Não tem que fazer, isso já foi a afirmação de vestibular. Então, o item 1, verdadeiro. O item 2, o litoral nordestino localiza-se na porção ocidental. Tá? Porção ocidental. Volta, professor. Porção oriental. Norte e na parte oriental. Parte ocidental, você vai para a Amazônia. Ok? Entendido? Tranquilo, né? Tranquilo. O item 3. Fortaleza se encontra ao sul do Recife. Onde é que está Recife? Lá embaixo. Fortaleza está ao norte do Recife. Exatamente, se você cruzar, se você fizer uma cruzinha em cima do Recife, Fortaleza vai estar entre o norte e o oeste, ou seja, no noroeste. Então, cuidado, ponto colateral cai dessa forma. Ele poderia dizer, a cidade de Fortaleza está posicionada no noroeste, no sudoeste, no nordeste. Então, você traça sempre onde é que ele quer que você parta o referencial. E o referencial é Recife. Passou em cima do Recife, você define posicionamento norte, oeste, noroeste, sudeste, assim por diante. Ok? Então, professor, o item 3 está falso. Falso. A capital mais oriental é João Pessoa. E aí é? Vamos olhar? Olha, não está muito fácil de identificar, mas lembra que João Pessoa tem um ponto mais oriental das Américas. O ponto mais a leste, que é o ponto de Seixas, que inclusive é um ponto, quem conhece João Pessoa sabe que é um ponto turístico. Né? Então, se João Pessoa tem o ponto mais a leste, é óbvio, das Américas, que vai ser a capital mais a leste do Nordeste. Verdadeiro. Outro item, professor. São Luís é a capital mais setentrional, mais ao norte do Nordeste. Onde é que está São Luís? Lá em cima. O item está verdadeiro. Qual a resposta, professor? Tá? A resposta é item 1, o item 4 e o item 5. Difícil? Não. Aí tem que exercitar. Porque às vezes a necessidade, às vezes nem tanta necessidade, às vezes a pressa, você acaba fazendo a prova de geografia, aquelas provas que você acha que são mais fáceis, geografia, história, de uma forma, deixando para o final, de uma forma mais rápida. Pessoal, tenta fazer o mais fácil de imediato. Que é aquilo que você vai ter certeza que vai acertar as questões, se você fizer com tranquilidade. E vai te dar
upgrade, um fortalecimento para enfrentar a parte mais difícil da prova. Comece pelo aquilo que você acha que é mais fácil. Se é matemática, comece com matemática. Se é história, começa por história. Porque a pior coisa do mundo é você começar a fazer uma prova, pegar a parte mais difícil, ela vai sugar a tua energia. Você fica pessimista pro resto da prova. E acaba perdendo muito tempo. Então pega aquilo que você domina. Pode não ser geografia, mas pega aquilo que você domina melhor. A ideia é exatamente essa. Bom, vamos lá. Sistema de latitude e sistema de longitude, que configuram as chamadas coordenadas geográficas. Dentro desse aperfeiçoamento, em termos de orientação, chegou-se ao ponto em que era interessante definir de uma maneira mais precisa. Então foi criado o sistema de latitude, sistema de longitude, que junto formam as coordenadas geográficas. A latitude, como você percebe, se baseia nos paralelos. A longitude se baseia nos meridianos. Olha aí os paralelos. Existem 5 paralelos importantes. Por quê, professor? Porque eles definem as chamadas zonas climáticas da Terra. Os 2 trópicos, eixo de inclinação, 23 graus. Tem que saber? Tem que saber. Tem que saber essa localização, professor? Tem. 23 graus norte, 23 graus sul. Lembra, eu não preciso dizer que um ponto está situado a 50 graus de latitude norte. Basta eu dizer que ele está a 50 graus norte. Por quê? Porque a latitude só pode ser norte ou sul. Então, se eu tenho um ponto 30 graus sul, não vai ficar na dúvida. Será que é longitude? Será que é latitude? Não, cara. Se é norte e sul, só pode ser latitude. Se é leste ou oeste, só pode ser longitude. Longitude. Professor, o senhor falou aí de 5 paralelos importantes. Os 2 trópicos, Câncer, hemisfério norte, Capricórnio, hemisfério sul. Os 2 círculos polares, Círculo Polar Ártico, lá em cima, Círculo Polar Antártico, aqui embaixo. E o Equador. Só isso. Lembrando que se você achar que tem que memorizar alguma coisa, você vai memorizar só 3 latitudes. O Equador é 0 grau, os trópicos, 23, os círculos polares, 66. Morreu. Só isso. Lembra que aqui no Brasil, o Equador corta, a única capital cortada pelo Equador é a capital do Amapá, Macapá, e a única capital cortada pelo Trópico de Capricórnio é a cidade de São Paulo. Ok? Beleza. Por que você está falando isso? Pois já, tá? Colocar um outro aspecto aqui que é interessante você dominar isso. Professor, olha a latitude aí, como é fácil. Isso aparece. Em prova, aparece. Fui colocado o globo aí e foram marcados no mapa 4 pontos. A, B, C, D. Para identificar a latitude, basta você observar qual é a linha na horizontal, deitadinha, que passa sobre o ponto. Ela vai definir o quê? A distância em relação ao Equador. Fácil. Em ambos os hemisférios, professor? Sim. E varia de quanto a quanto, hein, teacher? De 0 a 90, norte. De 0 a 90, sul. Ponto. Aí a longitude, calma, a gente está ainda na latitude, tenha calma. Essas linhas não existem, não, são linhas imaginárias. Elas foram traçadas exatamente para aperfeiçoar o sistema de localização. Então, ponto A, qual é o paralelo que passa sobre ele? 50 graus, hemisfério norte. Então, 50 graus, norte. Mesma coisa que está dizendo, 50 graus de latitude norte. Ousaria dizer qual é a zona climática? Não, daqui a pouco. Tá? O ponto B, olha qual é a linha que passa sobre ele. Ele está no hemisfério sul e a linhazinha de 30 graus sul. Ponto C, 30 graus norte, lá em cima. Ponto D, 40 graus sul. Beleza, vamos já fazer um exercício sobre isso. Não precisa notar nada agora não. Olha as zonas climáticas. Preste atenção. Preste atenção. Os paralelos, a gente sabe que a Terra, devido à forma que ela tem, ela recebe uma irradiação solar, ela recebe raios solares que incidem de forma diferenciada. Então você tem áreas
cujo processo de aquecimento é mais rápido, porque os raios incidem de maneira perpendicular. Eles percorrem um caminho menor, é o caso do Equador, desse clima gostoso que a gente tem aqui. Ou seja, por que o senhor está dizendo que é gostoso? Pô, já morou no frio? Frio é bom para você passar uma noite, uma semana. Tá? É muito mais fácil se adaptar ao calor do que ao frio. Tá? E ainda mais aqui em Fortaleza ainda tem a brisa para ajudar. Essa frescurinha, tá, que durante o dia sopra do litoral para o interior da cidade, que vai amenizar o quê? O desconforto térmico. Deve ter ouvido falar de uma coisa chamada ilhas de calor. Concreto, asfalto, automóveis, tá, prédios, tudo isso absorve e libera calor mais rapidamente. Fortalezense era para nascer já sabendo que teria que plantar algumas árvores. Fortaleza está uma cidade cada vez menos arborizada. Está uma cidade cada vez mais asfaltada. Está uma cidade cada vez mais desconfortante do ponto de vista térmico. Ok? O calor é forte. Você imagina então as cidades que estão afastadas do litoral e que não tem brisa. Aí o calor é mesmo para lascar. O desconforto térmico é forte. As pessoas se habituam. Se habituam. Você chegar lá em Sobral e perguntar, eita, que calor. O cara vai olhar para ti e vai dizer, que calor? O bicho não está sentindo não. Diz, normal. Qual a temperatura? Diz, 38, sensação térmica de 45. Bicho, não está sentindo calor? Diz, não, que é normal. Então, uma adaptação, adaptabilidade. Você passa uma semana, acabou-se. O frio é mais difícil de se adaptar, muito mais difícil. Professor, entre os trópicos, zona tropical. Então, de 23 norte, 23 sul, zona tropical. Beleza. De 23 graus a 66, zona temperada. Tanto no norte como no sul, como você percebe. E de 66 até 90, obviamente, são as regiões mais frias do planeta, que são as regiões polares. Professor, onde é que é mais frio? No norte ou no sul? No sul. Por quê? Tem menos terra. Tanto é que a Antártica foi ocupada muito tempo depois que o Ártico. No sul, a temperatura é muito mais baixa. Tá? Professor, vamos para frente? Bora. Meridianos, eles foram criados, foi definido, porque o Equador foi fácil definir. A maior linha, mais de 40 mil quilômetros de extensão, então o Equador era o maior. Na medida que você vai para os polos, vai diminuindo o tamanho. No caso dos meridianos, no final do século XIX, se definiu numa convenção em Washington que o meridiano de Greenwich seria o meridiano de origem. A partir dele, 180 graus para leste, 180 graus para oeste. Lembra, se a latitude ela é definida pelo norte e pelo sul, a distância em relação ao Equador, a longitude, ela se refere a leste ou oeste. Ou seja, a distância em relação ao meridiano Greenwich. Ok? Beleza. Professor, poderia ser qualquer meridiano, não poderia? Poderia, porque todos os meridianos têm o mesmo tamanho. Greenwich divide a Terra em hemisfério oriental, hemisfério ocidental. O Equador, hemisfério norte, hemisfério sul. Beleza. Beleza pura. Vamos para frente. Olha os meridianos, olha aí Greenwich, mesmo tamanho. Olha aí a longitude. Olha a longitude. É a distância em relação ao ponto A. Essa linha verde, ela está identificando a distância em relação ao meridiano Greenwich. Você sabe que essa longitude é leste. Professor, é norte ou sul? Não interessa. Você está definindo aqui só a longitude. Esquece latitude. Ok? Ponto B, 30 graus oeste. Beleza, professor. Oeste, leste, fácil. Vamos lá, um exercíciozinho. Isso pode aparecer em prova. Fácil, não tem o que fazer não, galera. Ele vai assinalar aqui o Equador, em amarelo, e o meridiano de Greenwich, bem no centro. Beleza. O Greenwich, linhazinha verde. O Equador, linhazinha azul. Olha os pontos. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Ok? Vamos começar definindo a latitude. Certo? Beleza. Olha a distância do ponto A em relação à linha do Equador. Olha a linhazinha verde que foi traçada. Certo?
vai lá para o lado direito, você vai ter a latitude, 45 graus. 45 graus, você já identificaria qual é a zona climática? Sim, professor, o senhor acabou de dizer. Que de 23 a 66 zona temperada norte. Maravilha, tá certo. Professor, o ponto B, ó a distância em relação a Greenwich, só Greenwich, tá? Desculpem, só Equador, linhazinha verde, só em relação ao Equador. Olha qual é o paralelo que passa sobre o ponto B, 90 graus, 90 graus. A latitude sempre em relação ao Equador, do teu lado direito, para cima e para baixo. A longitude sempre em relação a Greenwich, teu lado direito, teu lado esquerdo. Ok? Beleza. Ponto B, professor. Qual seria a latitude? 90 graus sul. Ok? 90 graus sul está onde? Está na Antártica, de 66 até 90. Ótimo. O ponto C, professor, olha a distância em relação ao Equador. Olha o paralelo que passa sobre o ponto C, 75 graus. 75 graus. Norte ou sul? Norte. Ok? E olha o ponto D, bem pertinho do Equador. Apenas 15 graus sul. Ao sul do Equador. Beleza. Definida assim a latitude desses pontos. Vamos para a longitude. Olha qual é, no ponto A, a gente traça uma linha que interliga o ponto A a Greenwich. Beleza. Olha lá em cima qual é o meridiano que está passando sobre o ponto A. 150 graus. Oeste ou leste? Oeste. Beleza. Ponto B. Fui lá para o ponto C logo, né? Ponto C, vamos aqui. 60 graus leste. O ponto B, professor, lá em cima, 120 graus leste. E o ponto D, 60 graus oeste. Tem o que fazer. Ok? Fácil. As longitudes foram estabelecidas. Por incrível que pareça, tem questão de vestibular sobre isso aqui. Porque, pessoal, o vestibular não é feito para derrubar o aluno. Prova de geografia não é feita para derrubar o aluno, é para avaliar. E o diferença, isso cria uma responsabilidade grande, sabe por quê? Porque você fica com a necessidade de fechar praticamente a prova. Se as questões são fáceis, muitos alunos vão fechar a prova. Então você tem que chegar ali perto, entendeu? Mas a prova não é difícil, a prova é fácil. Beleza, vamos para frente? Bora. Opa, calma, Josias. Deixa eu voltar aqui. Questãozinha. Olha aí o ponto 1 e o ponto 2. Olha como é fácil. Defina as coordenadas desses dois pontos. Olha a latitude. Olha o ponto 1. Qual é o paralelo que passa sobre o ponto 1? Paralelo é a linhazinha na horizontal, linha deitada. Olha aqui, 30 graus. Concorda? Tranquilo. Ponto 1. Ponto 2. Qual é a latitude? 0 grau. Fácil. Ponto 1. Qual seria a longitude? Olha qual é o meridiano que passa. 0 grau. Professor, 0 grau. É leste ou oeste? 0 grau, 0 grau. Está no meio. Ok? O ponto 1. Tá? 0 grau de latitude. Latitude. E a longitude, professor? Do ponto 1. Aliás, desculpem. Estou enrolando tudo aqui. Vamos lá, vamos voltar aqui à fita. O ponto 1. Qual é a latitude? 30 graus. Qual é a longitude? 0 grau. O ponto 2. Qual é a latitude? 0 grau. Olha a linha que passa sobre o ponto 2. Qual é a longitude? 60 graus oeste. Ok? Qual é a resposta? Letra B de bola. Entendido? Fácil, não tem o que fazer. Lembra, latitude diz respeito aos paralelos. Tem que prestar atenção. Fugiu aqui o pensamento, acabei me enrolando. Mas B de bola, o item verdadeiro. Movimento de translação. Por que esse movimento é importante, professor? Porque ele, de certa forma, define as
4 estações do ano. Hoje, que dia é hoje? 14? 14. Que estação do ano nós estamos? Boa pergunta, professor. Aqui em Fortaleza a gente só tem verão, está errado. Qualquer parte do planeta tem as 4 estações. Algumas são perceptíveis, outras não. Tá? Mas nós estamos exatamente, tá, no período do inverno. E o inverno nós vamos continuar nele até 23 de setembro, quando começa a primavera. Mas o inverno aqui não é perceptível. Peraí, cara, não tem dicionário dizendo que inverno tem que ser frio, não. Nosso inverno aqui, ele é quente e seco. O verão, ele é quente e chuvoso. O outono e a primavera, as características são basicamente as mesmas. O outono, quente, chuvoso. A primavera, quente, seca. Isso ao longo da região do Equador, que você praticamente não tem a percepção das 4 estações. Mas as 4 estações, galera, sempre, tá, você vai precisar desse conhecimento. Lembra, vamos começar por dezembro. Dezembro aqui, Fortaleza e no hemisfério sul. Fortaleza e no hemisfério sul. Dezembro, início do verão. Ok? Rio de Janeiro é o mês de alta estação. Ali é a estação o ano todo. Mas em dezembro começa a alta estação de verão. Tá? Ou seja, em julho, Fortaleza reina sozinha. Por quê? Porque lá embaixo é inverno e esfria. Então as praias daqui de Natal e Fortaleza bombam. De João Pessoa para baixo não esfria, mas chove. Atrapalha um pouquinho o turismo. Então entenda, dezembro começa o verão. Janeiro, fevereiro, março. Começa aqui estação, o outono. Aqui no hemisfério sul. Tá. Março. Abril, maio, junho. Começa o quê? Aqui no hemisfério sul, o inverno. Julho, agosto e setembro. Começa o quê? A primavera. Outubro, novembro, dezembro. Começa o quê? Verão. Hemisfério norte é só você inverter. Se aqui nós estamos no inverno, lá em cima nós estamos o quê? No verão. Isso ocorre por quê? Por causa da órbita que a Terra faz em torno do Sol. Ok? Certo? Ou seja, lembra sempre, solstício e equinócio. O que é o solstício? É o período do ano em que o Sol está passando ou pelo Trópico de Capricórnio ou pelo Trópico de Câncer. Quanto mais próximo do Trópico de Câncer você estiver, no dia 21 de junho, mais longos vão ser os dias. Você vê essas competições esportivas que ocorrem na Europa, em junho, julho, agosto, o sol vai se pôr às 7, 8 horas da noite. Ok? Aqui no hemisfério sul, os dias são mais curtos. Não aqui, mas mais próximo, mais afastado do Equador. Porque aqui no Equador, praticamente o dia e a noite tem a mesma duração. Certo? Professor, final do ano inverte. Sim. Lá em cima é inverno, porque o Sol está passando pelo Trópico de Capricórnio, aqui embaixo. Então os dias lá vão ser mais curtos do que as noites. E aqui, sempre nas proximidades do Trópico de Capricórnio, os dias vão ser um pouco mais longos do que as noites. Isso é mais perceptível no hemisfério norte, porque o hemisfério norte tem mais continentes. Aqui, as áreas continentais próximas ao Trópico de Capricórnio não são tão extensas assim. Tá? Professor, então a gente tem a órbita que a Terra faz em torno do Sol. Beleza. E aí você tem, o que é que vem a ser o tal do... Pronto, aqui você tem a noção de periélio e afélio. O que é isso, professor? Vamos ver agora. Presta atenção. Sempre lembra, o periélio, tá? Sol, hélio, peri, tá? Próximo. Todo esse ouvir falar nessa denominação, é que o Sol está mais próximo da Terra. Isso é o periélio. O oposto, quando o Sol está mais afastado, é o afélio. Então, o periélio ocorre em janeiro, o afélio em julho. É bom anotar isso. É bom lembrar disso. Porque isso é importante. Isso é o tipo de termo que acaba atrapalhando.
na hora da prova. Então lembra disso, periélio, próximo, tá? Quando a Terra está mais próxima do Sol, quando o Sol está mais próximo da Terra, afélio quando a gente está mais afastado, certo? Beleza. Observa bem a figura. Solstício, solstício. Aqui o solstício de verão. Presta atenção. Equinócio, equinócio. Sempre no solstício, em dezembro, observa que o hemisfério sul, ele é mais iluminado do que o hemisfério norte. O Sol está passando pelo trópico de Capricórnio. É verão aqui embaixo, certo? Observa, desse outro lado, em junho, o hemisfério norte sendo mais iluminado. O Sol está passando pelo trópico de Câncer. Lá em cima vai ser verão. Aqui, obviamente, inverno. Quanto mais distante você estiver do trópico de Câncer, mais frio e mais curto serão os dias. Ok? Março e setembro são aqueles períodos em que você tem o Sol passando pelo Equador. Então, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, os dias e as noites terão as mesmas durações. Ok? Beleza, professor. Está aí as datas. É sempre bom lembrar disso. Porque pode haver esse tipo de abordagem. E a gente, às vezes, entende de forma errônea a definição das estações do ano. Tem uma dificuldade muito grande. Lembra sempre, verão, outono, inverno, primavera. 21 de dezembro, 21 de março, 21 de junho, 23 de setembro. Tem que fazer, cara. Tem que fazer. Vai somando de 3 em 3 meses. Ok? Beleza. Travou. Não? Aí. Observa a figura a seguir. Olha como essa questão é fácil. No momento em que a Terra se encontra na posição apresentada, verifica-se que na cidade brasileira, identificada na figura do ponto A, é qual dos dois hemisférios está sendo mais iluminado, o norte ou o sul? O norte, né? Dá para perceber aí flagrantemente a desigualdade. O hemisfério norte está sendo mais iluminado, está recebendo mais sol, o dia vai ser mais longo do que a noite. Quanto mais afastado nós estivermos do trópico de Câncer, quanto mais afastado você estiver lá de cima, mais curto vai ser o dia em relação à noite. As noites serão mais longas. Lembra, aqui no Equador a gente não percebe isso. Mas a partir do trópico de Capricórnio, a partir de São Paulo, isso é perceptível. Consequentemente, na cidade A, se lá em cima o Sol está passando pelo trópico de Câncer, lá em cima é verão, aqui embaixo é o quê? É inverno. Certo? E é fácil, porque isso aí se observa no mês de dezembro. Qual é a resposta, professor? Letra C de casa. Manhã, porque a cidade A está sendo iluminada, movimento de rotação da Terra, mas durante o inverno. Por quê? Porque o hemisfério norte está sendo mais iluminado do que o hemisfério sul. Ok? Beleza. Pessoal, só 2 minutinhos, só para concluir essa parte inicial de fuso horário. Né? Fuso horário, eu acho que dessa parte de cartografia, junto com as escalas, junto com as projeções cartográficas, talvez seja a parte que mais a gente tem dificuldade. Né? Não dá para condensar isso tudo numa aula só, é difícil. Né? Mas o Sistema Internacional de Fuso Horário foi definido no final do século XIX. Né? Parte do pressuposto que o movimento de rotação da Terra faz com que as horas aumentem sempre quando você se desloca para leste. Então, se você vai para Fernando de Noronha, você tem um acréscimo horário. Fernando de Noronha está a leste de Fortaleza. Tá? Um acréscimo de 1 hora, que corresponde a 15 graus. E o que é que vem a ser sistema de fuso horário? Circunferência da Terra tem 360 graus. O tempo de rotação da Terra é de 24 horas, arredondando. 360 por 24, você tem a regra mais elementar. 15 graus correspondem a 1 hora. Ponto. Então, se eu estou dizendo que Fernando de Noronha está a 15 graus a leste de Fortaleza, está a mais 1 hora. Você observa o Brasil, olha os Estados Unidos e Canadá. Um evento que ocorra nos Estados Unidos e no Canadá, sempre vai começar mais cedo do que no horário brasileiro. Uma luta do Ultimate Fight. Uma coisa ela ocorrer em Los Angeles. Na hora que ela começar a ser transmitida aqui no Brasil, vai ser super cedo lá na Califórnia.
A última luta, se ela ocorrer na Califórnia lá pelas 11 horas, vai passar pela madrugada aqui no Brasil. Ok? Então, a primeira coisa, é interessante você dominar esse conhecimento, para onde aumenta, para onde diminui. Mas a gente vai ter uma aula específica sobre isso, sobre fusos horários, sobre escalas, sobre a parte complementar de cartografia. Essa parte de orientação, não adianta você querer entender as projeções cartográficas, não adianta você querer entender fuso horário, se você não souber da base. Sempre você tem que partir do mais básico. Nunca tentem compreender logo aquilo que é mais complexo. Eu vou, mas o meu coração definitivamente está com vocês. Vocês estão aqui dentro do meu coração. E se tem uma coisa que eu vou orar muito nessas próximas 6 semanas, é que vocês atinjam o objetivo de vocês. Porque não tem nada nesse mundo que a gente queira que a gente não consiga. Abraço, hein? Valeu, 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 valeu.